Ouvir com outros olhos. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que retomamos, no início deste ano de 2022, os nossos podcasts German Ouvir com Outros Olhos. Os cuidados de saúde constroem-se pela raiz e precisam de se alicerçar com sentido, sem o qual correm o risco de se transformar numa prescrição de gestos e procedimentos que prestam atenção à doença, mas não cuidam da pessoa. Neste podcast German, nós pretendemos contribuir para esta construção de sentido através de uma conversa sobre o livro Vozes que se Contam, Olhares Cruzados sobre Cuidados Paliativos, que contou com a organização de Helga Freire e Susana Magalhães e que será publicada em breve pela editora Parsifal com o apoio da Angelini Pharma. Trata-se de uma obra singular, composta por narrativas que revelam a importância da escuta atenta, da presença, da relação terapêutica em cuidados paliativos. As vozes que se contam são vozes de profissionais de saúde, doentes e cuidadores, olhares que se cruzam para revelar a essência do cuidado. Contamos hoje, para falar sobre este livro e sobre os textos que o compõem, contamos hoje com a presença de Helga Freire, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para estar connosco, médica internista com competência em cuidados paliativos, coordenadora da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Sul Porto, Centro Hospitalar Universitário do Porto, coordenadora do Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa e professora auxiliar convidada do ICPES. Carmen Carvalho, neonatologista, e que está afiliado ao CNIN, ao Centro Materno-Infantil do Centro Hospitalar do Porto, presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Neonatologia e membro da Comissão de Ética do ICBAS e do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Júlia Alves, muito obrigada também pela presença e disponibilidade para estar connosco. Júlia Alves, enfermeira responsável da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Centro Hospitalar da Universidade do Porto. Sara Moreira, psiquiatra do Serviço de Psiquiatria de Ligação do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E Teresa Moreira, cuidadora e coordenadora da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. A todos agradecemos a presença e passamos desde já às questões que iremos colocar, eu e a Manuela Vidigal Bertão, que está aqui comigo e que também contribuiu com textos para este livro. E nós gostaríamos de começar precisamente por colocar algumas questões à doutora Helga Freire. Doutora Helga, um médico, Moacir Cicler, diz-nos que a história da medicina é uma história de vozes, a voz do corpo, as vozes inarticuladas e articuladas do doente, a voz do profissional de saúde, a voz da família. Neste sentido, como é que surgiu a ideia de reunir todas estas vozes neste livro? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, e eu é que agradeço o convite. Tenho realmente a honra de estar aqui com pessoas que aceitaram o desafio que lhes lancei de deixar escrito e escrever coisas que habitualmente não escrevemos no nosso dia-a-dia. As outras histórias que não escrevemos no processo clínico dos doentes e que são riquíssimas todos os dias. Eu tenho o privilégio de me cruzar com doentes, familiares, cuidadores, profissionais, alunos, que realmente me enchem a vida de histórias para além daquilo que a gente escreve na história clínica. E acho que ao fim de algumas décadas de trabalho senti um vazio
Senti que realmente havia tanta coisa que estávamos a desperdiçar, nomeadamente nós, enquanto equipa de cuidados paliativos, que seria muito importante deixar alguns testemunhos e algumas histórias, algumas reflexões para outros, porque é realmente um privilégio aquilo que nós partilhamos todos os dias com todos. E daí surgiu realmente a ideia, pronto, também a par de outros livros semelhantes que vamos lendo. Desafiei a equipa e tenho muito orgulho de dizer que todos os elementos da equipa participaram e, portanto, o livro tem realmente textos de todos os elementos da equipa intra-hospitalar, mas claro que era muito curto e resolvi também alargar o âmbito a outros colegas, outros profissionais, outros cuidadores, agora sim a nível nacional, e portanto o livro tem textos de profissionais, cuidadores, doentes a nível nacional, porque lancei o desafio a seguir aos meus colegas do Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que também coordeno. E realmente veio enriquecer, todos os textos que me foram enviados vieram realmente a enriquecer o nosso livro. E portanto sim, este é um livro que conta histórias no âmbito dos cuidados paliativos a nível nacional, e tivemos respostas de norte a sul, de Trás-os-Montes ao Algarve, sim. E enquanto coordenadora da equipa intra-hospitalar, de uma equipa de intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, quais são os principais desafios que a sua equipa enfrenta? Que é a nossa equipa, neste caso. Os desafios que temos são imensos, porque, pronto, e isto nós partilhamos todos os dias, e eu tenho o privilégio de ter realmente também a Manuela e outras pessoas que aqui estão, que já foram também apresentadas, e nós temos o privilégio de, para além de partilhar muitas destas histórias, também vamos conversando também sobre os nossos projetos e sobre, assim, e sobre realmente os desafios diários, e claro que o que nós gostaríamos de fazer era a mudança necessária nos cuidados de saúde prestados, e nós trabalhamos sobretudo a nível hospitalar, porque nós sabemos que muitos doentes necessitam de cuidados paliativos, nomeadamente na medicina. Nós sabemos que, e fizemos um estudo recentemente em que cerca de 80% dos doentes tinham necessidades paliativas, doentes internados, e portanto o âmbito e as necessidades de cuidados paliativos dos doentes internados, e isto transpõe-se também para o ambulatório, mas são muitos os doentes que precisam e têm necessidades paliativas, e nem todos os profissionais de saúde têm formação e estão capazes de prestar os que necessitam. E portanto esse é o grande desafio, não é? É a mudança, e a mudança requer formação, e por isso uma grande aposta da nossa equipa estar na formação dos profissionais de saúde. Doutora Helga, aproveitando essa deixa sobre o desafio que se coloca em termos de mudança da consciencialização de como é importante ter formação em cuidados paliativos e haver uma equipa de cuidados paliativos que dê resposta a todos esses doentes que precisam desses cuidados, num dos textos deste livro, Inês Costa fala de um doente de quem tem saudades e desabafa. De tempos a tempos recordo F, e de como me deixa de coração minúsculo pensá-lo como o paradigma de doente que nos chega tarde.
já esmagado por uma doença intrépida e pegajosa que se cola a todos os elementos do seu cotidiano. E eu pedi-lhe agora que a resposta fosse sucinta e peço isso também a todos os outros membros desta mesa, porque nós temos pouco tempo e gostaríamos que todos pudessem contribuir. Então, a pergunta que eu gostaria de lhe colocar é se, e penso que concordará, que de facto muitos doentes, e por aquilo mesmo que acabou agora de dizer, são referenciados para cuidados paliativos demasiado tarde, e esse será o grande desafio, é alterar este paradigma. E eu gostava que me dissesse quais são as principais razões deste atraso na referenciação para cuidados paliativos. É porque não há profissionais de cuidados paliativos em número suficiente, ou é porque os colegas, portanto os outros profissionais de saúde que não têm competências em cuidados paliativos, atrasam por vários motivos, vão atrasando esta referenciação? Ora, é um misto de tudo. Eu acho que a principal razão está nos profissionais de saúde. E a principal razão está na pouca informação e na pouca formação que ainda a grande maioria dos profissionais de saúde não tem. Porque é óbvio que as equipas de cuidados paliativos não podem seguir todos os doentes com necessidades paliativas. Era impossível, tínhamos que mudar o hospital, tinha que ser só ou quase só paliativistas. Portanto, as equipas de cuidados paliativos ficarão para os doentes mais complexos, mas esses doentes mais complexos também nos chegam tardiamente, deveriam chegar mais cedo. Agora, idealmente, toda a gente deveria ter mais formação do que tem cuidados paliativos e prestar bons cuidados paliativos aos seus doentes. E há vários níveis. Para as equipas fica o terceiro nível dos doentes mais complexos. A razão está mesmo na ignorância, na pouca formação, melhor dizendo, porque e também na cabeça dos profissionais estão várias questões. Uma delas é não saberem o âmbito dos cuidados paliativos e muitos ainda agora, ao fim de tantas décadas a falar de cuidados paliativos, continuam a achar que cuidados paliativos é só para a fase em que o doente está a morrer, para os últimos dias em que o doente está a morrer. E portanto, sim, aí quando nos pedem a colaboração é muito tarde, às vezes já morreram mesmo quando a gente vai responder. Porque às vezes o doente morre horas a seguir. Então, a outra questão, sim, a outra questão tem a ver com medos dos profissionais de saúde, medo de tirar a esperança aos doentes ao falar de cuidados paliativos. Eu acho, isto já temos discutido muito mesmo dentro da equipa, este medo está mais nos profissionais de saúde que propriamente nos doentes e familiares. E sentimos isso mais. É verdade que muitos profissionais pensam isso e fazem isso para tentar defender o seu doente, mas mais uma vez é por desconhecimento do que são os cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos dão esperança. Agora dão a esperança realista, não é? Que é a esperança que o doente e os familiares querem ter. Claro. Então, em seu entender, por aquilo que eu interpreto das suas palavras, era necessário muito mais literacia para os próprios profissionais de saúde sobre o sentido do termo cuidados paliativos. Era importante disseminar na população portuguesa de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos. Eu vou já lançar esse desafio, entretanto, depois aos outros membros da mesa, para que isto fique mais claro. E por outro lado, abrir aqui espaço para desconstruir alguns medos e alguns mitos da parte dos profissionais de saúde que também veem no fim de vida que pode estar a avistar-se daqui a uns anos ou que pode estar mais próximo, também veem refletido nesse fim de vida do outro o seu próprio e, portanto, lidar com a morte é sempre uma questão
é sempre uma questão difícil e que não tem sido trabalhada na nossa sociedade, ou pelo menos nas nossas sociedades ditas civilizadas e ocidentais. Eu passava agora, uma vez que a doutora Helga trouxe para aqui esta questão interessante de que os cuidados paliativos, e pertinente, de que os cuidados paliativos não são apenas e não devem ser apenas para o fim de vida, não é? Mas que devem ter início a partir do momento em que é diagnosticada uma doença incurável e que pode demorar muitos anos, e espera-se que sim, que as pessoas vivam muitos anos com essa doença incurável. Eu então traria para o debate a doutora Carmen Carvalho e gostaríamos de lhe colocar algumas questões, eu e a Manuela, sobre o texto que escreveu sobre a menina de olhar doce cor de mel. Manuela. Doutora Carmen, gostaríamos de que nos falasse um bocadinho sobre a história que descreve no livro, sobre essa menina de olhar doce. Pode-nos contar resumidamente? Sim, muito obrigada pela oportunidade de trazer a voz da neonatologia a vocês e este livro, e esperemos que seja lido por muitas pessoas. Esta menina foi uma bebê. Eu trabalho em cuidados intensivos neonatais e esta bebê, os pais eram saudáveis, tinham programado a sua gravidez com toda a normalidade, a gravidez tinha corrido tudo bem, muito vigiada, muito controlada, e na altura do parto a bebê nasceu e não respirou, não conseguiu respirar, nasceu o tempo todo, não nasceu prematura, pesava à volta de 3 quilos, só que não conseguia respirar e praticamente não se mexia. A única coisa que ela movia eram os seus olhinhos. Então teve que ser reanimada, ligada ao ventilador e o tempo foi passando e esta menina não tinha autonomia respiratória e rapidamente pusemos a hipótese de tratar de uma doença neuromuscular, que se veio a confirmar mais de um mês depois da nossa hipótese de diagnóstico, o que dificultou bastante todo o processo, mas realmente o que chamou a atenção é que esta bebê comunicava com os olhos, né? E foi isso que me deixou, que tocou toda a equipa e tocou toda a história envolvente, todo o processo do luto que teve que ser feito por estes pais que não estavam a contar com nada disto, não é? E adaptarem-se a uma situação de uma doença que se veio a revelar crónica, não é? E que toda a vida que eles tinham programado teve que ser completamente mudada a mais de 360 graus, não é? Portanto, Carmen, essa menina, quanto tempo de vida ou ainda está viva? Sim, ela neste momento tem 6 anos, está completamente dependente do ventilador, tem uma traqueostomia, tem uma PEG, que é para ser alimentada, e comunica através do PCI-GO, portanto ela faz a comunicação através dos olhos, do movimento dos olhos. Ela tem uma miopatia neumolínica e portanto... Sim, vai à escola, aprende e consegue comunicar, e os pais já conhecem muito melhor que ninguém, não é? Adaptaram-se a esta vida. Eu imagino, e só imagino, porque na verdade acho que só quem é profissional de saúde e quem está perante a situação, principalmente em contexto de neonatologia, em que de facto os bebês comunicam através do corpo, do olhar, mas não há uma verbalização e, portanto, há todo um processo de tomada de decisão que ainda é mais complexo, tal como acontece com adultos que estão em estado vegetativo persistente ou que estão em coma ou que não têm essa capacidade de comunicar e, portanto, essa deliberação ética sobre intervir ou não intervir, iniciar o tratamento, suspender o tratamento, imagino que são de facto tomadas decisões difíceis e que deixam muitas vezes resíduos emocionais bastante dolorosos, não é? Esta decisão de iniciar ou não iniciar o tratamento, suspendê-lo, intervir ou não intervir, tem vários elementos associados neste processo, há vários elementos associados neste processo deliberativo.
da sua experiência, quais são que elementos, de que elementos estamos a falar? Porque provavelmente não estamos a falar apenas da evidência clínica, não é? Não, Da evidência científica. Não, de todo. Isto realmente são decisões complexas, difíceis e que têm uma carga emocional muito grande. Obviamente que é fundamental conhecer os factos todos, só que às vezes os factos todos não existem nos momentos todos e, portanto, em relação, por exemplo, ao meu local de trabalho, que é a neonatologia, que é o início de vida, muitas vezes o diagnóstico não se faz logo e às vezes é difícil chegar ao diagnóstico e, portanto, estamos ali em momentos em que não há certeza, o prognóstico é incerto e, portanto, o tempo também é muito curto e isso dificulta muito, mas implica, obviamente, sem dúvida nenhuma, um grande empenho da equipa a tentar recolher todos os dados, conhecer bem a família, saber a história da família, haver um grande envolvimento de toda a equipa. Eu, quando falo aqui equipa, falo em equipa médica, que tem que estar unida, coesa, conversar. A equipa de enfermagem é fundamental. Os enfermeiros estão muito mais sensibilizados para questões que os médicos, eu reconheço que muitos não estão sensibilizados e às vezes nas reuniões as pessoas esquecem-se de chamar o enfermeiro cuidador e os enfermeiros e toda a equipa estar envolvida nestas decisões e não esquecer que tem que haver pessoas responsáveis pela tomada de decisão, tem que haver uma partilha, tem que se partilhar com os pais, as reuniões têm que ser muito frequentes, tem que se tentar estabelecer consensos e isto não se faz às vezes numa só reunião, tem que ser seriadas, tem que haver aqui um atender à vulnerabilidade de todos os envolvidos. Obviamente o bebê é extremamente vulnerável, mas os pais também estão muito vulneráveis e os próprios profissionais também, portanto tudo isto tem que ser tido em consideração. E esta necessidade de repetição das reuniões, de conversar, de dar espaço e de dar voz a todos os envolvidos é fundamental. Tem que haver disponibilidade, tem que haver formação e, obviamente, no processo deliberativo, nós normalmente seguimos a questão e o método de Eugrácia, mas outros também são possíveis e, portanto, o relevante é realmente dar voz e expressar e permitir que as pessoas expressem as suas razões, mas também as suas emoções, que é fundamental em todo este processo. Por aquilo que eu estou, pelo que nos está a dizer, significa então que não pode haver boa deliberação ética para tomadas de decisão, que são tomadas de decisão, uma tomada de decisão clínica, porque vai ter impacto naquilo que se decide fazer em relação à pessoa de quem estamos a cuidar, depreende então, pelas suas palavras, que não pode haver uma boa deliberação ética sem tempo. Okay. Que é habitualmente aquilo de que todos os profissionais de saúde se queixam, é de que não há tempo para cuidar, não há tempo para comunicar, não há tempo para a relação, e sem tempo não há relação. E é também pela própria narrativa de todos os intervenientes que este tempo é humanizado, não é? Exatamente. E portanto isso, no caso da neonatologia, esse tempo é diferente do tempo de outros serviços? É marcado pelo ritmo do bebê? Sim, eu posso falar mais do meu serviço. Obviamente que eu já trabalhei, quando era mais jovem, por vários serviços, mas obviamente que o tempo da neonatologia é um tempo especial e é um tempo que urge, e trabalhar em cuidados intensivos é um tempo de emergência, de rapidez e andar sempre de um lado para o outro e estar sempre a acudir a situações diversas e urgentes, mas não nos podemos esquecer de que cada bebê e cada família requer o seu tempo e, portanto, se em determinado momento não é possível atender, temos que mostrar disponibilidade para outro momento e, portanto, essa questão do tempo não pode ser um óbice a não haver relação, a não haver comunicação, a não haver interação. Se não pode ser num momento, poderá ser no outro. E obviamente que às vezes as conversas têm que ser mais curtas, mas outras vezes podem ser mais longas e temos que ir adequando às necessidades e às possibilidades de cada momento. Mas não podemos
isso ser um subterfúgio para não haver uma comunicação efetiva e eficaz com os pais e com as famílias, e a aprendizagem dos outros modos de comunicar, que não só a linguagem verbal, são fundamentais. Então, em cuidados intensivos isto e agora com a pandemia, que nós tivemos que reaprender a comunicar para além da máscara, não é? E de intensificar o nosso olhar e o nosso cuidado e a nossa capacidade de comunicação, para além do nosso sorriso, da nossa, e de tudo isso. Portanto, isso é fundamental atender. Eu diria que a neonatologia em si mesma e os cuidados paliativos como área transversal, desde digamos que a fase pré-natal até a fase final e mais terminal da vida. De facto, podemos ter cuidados paliativos também no pré-natal, exatamente para ajudar nesse luto de um bebê que, quando nascer, não vai ser exatamente o bebê idealizado inicialmente pelos pais. Eu diria que neonatologia e cuidados paliativos em geral são, no fundo, são os alicerces desta necessidade que nós temos de resgatar o essencial da relação, que é haver espaço para o eu e para o outro, e para o nós, e haver tempo. E, portanto, tenho a certeza que não há cuidados paliativos sem tempo, e também não há cuidados em neonatologia sem esse tempo, não é? Para a construção dessa relação. Vamos avançar para a enfermeira Júlia Alves. No texto com que a Júlia contribuiu para este livro, podemos ler o seguinte: o cuidar do outro, na sua essência, implica forçosamente conhecimento e partilha. Acompanhar sem julgar. Permitir a expressão da vulnerabilidade como um ato de coragem. E a vulnerabilidade do outro faz-nos pensar na nossa própria vulnerabilidade e como somos vulneráveis perante a fragilidade humana. Ao longo do seu texto, a Júlia deixa-nos espreitar por uma janela e conseguimos ver momentos, fragmentos de várias vidas ao longo dos corredores do hospital, das enfermarias, dos internamentos, etc. E eu gostava de lhe pedir para escolher uma destas histórias que ficou na sua memória e contar essa história de um doente que ficou na sua memória. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite em estar presente nesta partilha com todas estas colegas da profissão, digamos assim, e consigo. Em relação às histórias dos doentes, como devem imaginar, são muitas. Tenho muitas na minha memória, e nós, enquanto equipa, também temos muitas na nossa memória, na nossa prática do dia a dia. Tenho a história de uma jovem que, exatamente por ser muito jovem e ter uma doença muito complexa e uma doença grave, partilhar aqui a positividade que ela tinha face à sua vida e a sua vontade de viver ainda o tempo que lhe restava para cumprir os seus objetivos de vida e até a vontade em trabalhar o seu legado, aquilo que ela queria deixar aos filhos ainda pequenos, para eles poderem um dia mais tarde relembrar a mãe que ela foi e que continuaria a ser ao longo da vida dos pequenos filhos que ela tinha ainda na altura. A nossa equipa acompanhou esta jovem ainda durante algum tempo, cerca de 1 ano e qualquer coisa, e foi possível trabalhar com esta jovem, com a família e até com os meninos pequenos, todo este legado e os objetivos de vida para deixar esta lembrança com a família e mesmo com a equipa. Ainda hoje essa jovem é lembrada de todos nós, por vezes até nas nossas reuniões de equipa. Júlia, os profissionais de saúde também fazem luto pelos seus doentes, não é? Exatamente. Muitas vezes esquecemos isso. Este sofrimento agora, por exemplo, durante a pandemia, e que não é específico dos cuidados paliativos, também passa por esse luto que os profissionais de saúde também fazem pelos seus doentes. Exatamente. E a partilha das experiências em equipa também nos ajuda a fazer esse luto, porque no fundo nós também nos despedimos dos doentes. Nós despedimos-nos dos doentes, fazemos o luto pessoal em relação aos nossos doentes e acabamos por fazer um luto até enquanto equipa, quando partilhamos estes momentos em equipa e na discussão.
E isto também nos ajuda até no nosso autocuidado profissional, individual e mesmo no autocuidado em equipa através desta partilha. Portanto, diria que os momentos em que há partilha entre os membros da equipa, partilha de histórias, partilha de experiências, é importante, por um lado, para evitar burnout e para o autocuidado, e também é importante para situações particulares, por exemplo, quando os profissionais precisam de fazer o luto pelos doentes que partem, não é? E, portanto, isso também é importante. Muito bem. Penso que a Manuela queria colocar também aqui uma questão. Enfermeira Júlia, embora a doutora Helga já tenha dado aqui alguma perspectiva em relação aos desafios que alguém tem quando trabalha numa equipa de cuidados paliativos, eu queria saber, do ponto de vista da enfermagem, que lacunas e mais-valias, lacunas por um lado, mais-valias por outro, é que acha que já foram alcançadas neste âmbito no nosso país? Sim, por um lado, em termos de formação, que é essencial, e a doutora Helga frisou isto muito bem, é claro que todos nós, enquanto profissionais de cuidados paliativos e mesmo profissionais de outras áreas, mas que lidam com situações de doentes com necessidades paliativas, esta formação tem vindo a aumentar, mas ainda é necessária muito mais, quer a formação básica, quer a formação pré-graduada, isto é essencial. Este é um dos pontos essenciais da formação e, para além disso, manter a formação contínua dos próprios profissionais que lidam com as situações complexas no dia-a-dia, porque temos que continuar a evoluir, quer em termos de ciência, cada um dos profissionais que trabalham com estas situações complexas. Outra situação que tem vindo a melhorar, mas ainda carece de alguma melhoria, é a articulação entre as diferentes equipas e entre os diferentes profissionais, quer seja a nível hospitalar, quer seja das equipas hospitalares com as diferentes equipas da comunidade, quer toda a articulação que é feita a nível da comunidade. Penso que são dois pontos-chave, a meu ver, na prática do dia-a-dia, e por outro lado, a doutora Helga penso também já falou sobre isto, ou a Susana, sobre a literacia em saúde. Nós, em termos de comunicação, de marketing, se assim o posso dizer, em relação aos cuidados paliativos, isto também é essencial, a literacia em saúde em termos da sociedade civil, não só em termos profissionais, em termos dos profissionais de saúde, mas também a nível da sociedade civil. Penso que ainda é uma lacuna desmistificar muitos conceitos que as pessoas têm nas suas cabeças e no seu dia-a-dia. Referiu aí uma expressão que, para quem nos está a ouvir, pode não ser clara. O que é que são situações complexas? Pode dar um exemplo, só para as pessoas entenderem em que momentos é que faz sentido ter o apoio de uma equipa de cuidados paliativos. Um exemplo de uma situação complexa. Assim, a meu ver, sempre que existe um sofrimento associado a uma doença que é diagnosticada e que é uma doença grave, que implica muito sofrimento, quer físico, quer emocional, quer do doente, da família e até das próprias equipas que lidam no dia-a-dia, a meu ver faz sentido ter apoio de uma equipa de cuidados paliativos. E há equipas domiciliárias em número suficiente? Existem algumas equipas domiciliárias, esse é um ponto, mas em número suficiente ainda não. Ainda temos um longo caminho a percorrer em relação a esse aspecto, porque as equipas domiciliárias de cuidados paliativos, algumas que existem, não dão aquele apoio de 24 horas, ou só dão apoio em dias úteis, ao fim de semana e aos feriados, não estão a funcionar. Ou seja, ainda há um longo caminho a percorrer em relação às equipas de cuidados paliativos domiciliárias no nosso país. Fica então aqui 2 desafios: promover formação e aumentar a literacia sobre o que são, de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos e quando é que faz sentido pedir de facto o suporte da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos e acionar equipas domiciliárias para cuidados paliativos, e por outro lado este desafio de haver mais possibilidade de ter apoio de cuidados paliativos no domicílio, não é? Exatamente. Eu passava então, eu penso que já temos de volta a doutora Sara, e eu vou ler a parte do texto com que a Sara contribuiu para este livro, a que deu o título Silêncio das Palavras,
e diz o seguinte: na medicina atual, a ciência é tratada com eficácia cada vez maior, a doença é tratada com eficácia cada vez maior, mas simultaneamente há um crescimento na insatisfação com os cuidados médicos. Podemos estar a fazer melhor, mas ao mesmo tempo estamos a sentir-nos pior. Assiste-se à erosão das relações humanas no contexto da saúde. O que é que causa esta erosão das relações humanas no contexto da saúde? E será que aquilo que causa esta erosão é característico dos cuidados de saúde ou existe em toda a sociedade? Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui, muito obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês. De facto, esta questão da comunicação tem sido uma questão à qual eu me tenho dedicado muito nos últimos anos e de tal maneira que neste momento tenho um projeto de humanização no hospital em que se chama humanização é comunicação no ambiente hospitalar. O que é que está a acontecer? A medicina tem evoluído muito e de uma forma, de facto, espantosa na especialização, na subespecialização. Os médicos cada vez mais, e falando um bocadinho na relação médico-doente, mas cada vez mais os médicos tratam partes do corpo em que eles são completamente exímios. E a relação, a grande questão é que isto não tem sido acompanhada por uma dedicação à questão da comunicação e da relação. De tal maneira isto é assim, isto vem escrito, nos últimos anos tem-se dedicado muito à questão da comunicação no ambiente hospitalar. Porquê? Porque é que nós sabemos é que as pessoas depois não se sentem verdadeiramente bem cuidadas, não é? Quando estão doentes. Precisam muito também de serem olhadas como pessoas. E é muito fácil, quando um sistema de saúde cada vez mais se dedica à técnica, à especialização, e quando os profissionais de saúde, e não são só os médicos, todos nós, os enfermeiros, assistentes operacionais, todos nós somos avaliados pelos aspectos técnicos e não pelos aspectos relacionais, isto torna que quase que desvirtua o que é o tratar uma pessoa doente. E isto é assim, porque se nós formos ver o checklist que estão, de uma maneira geral, nos computadores, de todos, nada diz sobre quem é aquela pessoa. Portanto, eu posso ter um retrato fantástico sobre aquele corpo, saber as coisas mais sofisticadas e, por exemplo, desconhecer com quem é que aquela pessoa vive. O que é que a preocupa mesmo? E essa pessoa ter alta do hospital, sendo um desconhecido para quem cuidou. Isto não é por acaso ou antes. Eu não acho que haja uma intenção nisto. É um bocadinho a dificuldade também que há das pessoas, muitas vezes, sentarem junto de um doente e falarem com ele. Isto é uma coisa rara. Nós podíamos andar no hospital onde eu trabalho e vermos quais são as pessoas que se sentam junto da cama de um doente. Eu faço muitas vezes este exercício, até junto de algumas pessoas com quem trabalho, a perguntar assim: quem é que vocês veem sentados junto da cama de um doente? E vocês vão ver que pouca gente se senta. Se me perguntarem porque é que isto acontece, por muitas razões, mas também porque estas pessoas, que muitas vezes são exímias na técnica, ninguém as ajudou a serem exímias na comunicação. E, portanto, há um desfazamento tão grande entre eu me sentir seguro e confiante na minha abordagem como técnico e há um desconforto tão grande quando eu tenho que olhar para o meu doente como uma pessoa que me está a fazer perguntas difíceis para as quais eu, se calhar, não vou ter a resposta que eu gostaria de dar. E isto, eu acho que é uma das grandes questões, porque como trabalho também em psiquiatria de ligação, eu vejo muitos dois lados. Eu vejo o lado do doente, mas vejo o lado do colega. E quantas vezes o doente me diz uma coisa e eu fui ter com, e diz, por exemplo, o seu colega veio falar comigo, não percebi nada do que ele disse, nem olhou para mim, nem se sentou ao meu lado. O que parece uma atitude de indiferença. E eu vou falar com o meu colega, e o meu colega está extremamente angustiado, porque tem um jovem com uma doença gravíssima, que podia ser o filho dele, e portanto, e nós percebemos que aquela pessoa que é um perito, de facto, do ponto de vista técnico, é uma pessoa que até está mesmo em sofrimento, porque não se sente da mesma maneira capaz de estar a um nível
da pessoa nesta relação que a grande questão é que ela precisa de treino, não é? A comunicação, o ensino da comunicação, as competências de comunicação clínica precisam de ser tão treinadas como eu agora, se me fossem assim, vai-lhe dar, pôr um soro. Eu não sabia pôr o soro. Precisava muito que a enfermeira Júlia me ajudasse a pôr o soro, sem eu ter medo de ficar ao seu lado. Sara, e provavelmente, não, agora não é o tema deste nosso podcast, mas provavelmente a reunião virtual que a pandemia trouxe para o nosso dia-a-dia, e de que nós temos agora aqui o exemplo, que é este Zoom, não sei que impacto é que irá ter em termos dessa dificuldade de construir relação e ainda mais se as teleconsultas predominarem no futuro, a telemedicina predominar no futuro, ou que tipo de competências comunicacionais é que nós vamos precisar para que essa telemedicina seja humanizada e não desumanizada. Exatamente. Por outro lado, quando diz que não há formação em comunicação, eu suponho também que a própria formação médica propõe quantificação e não propriamente a qualidade do cuidado. Exatamente. Quantos doentes vejo, quantos olhos, enquanto oftalmologista, vejo, quantos exames faço e não o como, não é? Exatamente. A Sara, no seu texto, fala de palavras interditas. Pode dar algum exemplo de palavras interditas nos cuidados de saúde hoje e que fazem falta para construir relação? Uma palavra tão simples como esta. O médico vai dizer a um doente que ele tem uma doença grave e dizer: lamento ter que lhe dizer isto. Esta palavra, eu como digo, trabalho em comunicação e tenho feito muitos cursos de comunicação com os médicos. Eu não tive nenhum médico que espontaneamente me dissesse a palavra lamento, como eu gostaria que fosse diferente. Diga-me o que é que o preocupa. E tive um colega de cirurgia, que é uma pessoa espantosa, que me disse numa reunião, estávamos a fazer um roleplay e estávamos a ver, são técnicas também, é que isto aprende-se mesmo. E eu disse: olha, mas o que é que tu sentes? E diz-me o que é que sentes para dizer a esta pessoa. E depois estávamos a falar e alguém disse: podemos dizer qualquer coisa do género, olha, lamento, gostaria de... E ela: não, eu não posso dizer lamento. Eu disse: mas porquê é que tu não podes dizer lamento? Porque eu a seguir não me aguento. Eu tenho que dizer à pessoa que ela tem o diagnóstico. Eu não posso ser que lamento. Olha, mas tu lamentas ou não? Eu lamento. Mas eu não sou capaz de usar essa palavra, porque senão eu não me consigo aguentar do ponto de vista emocional. Portanto, isto revela o sofrimento também em que muitas vezes os profissionais de saúde estão a trabalhar. E de tal maneira, isto é assim, que eu de facto, tenho feito algum trabalho lá no hospital e tenho cada vez mais tido mais contacto com os colegas e eles ficam muito surpreendidos por poderem adquirir estas competências rapidamente e não são coladas. Não é colado, dizer assim, olha, agora faz assim. Não. Nós podemos integrar na nossa relação de profissional uma relação humana. Não temos que criar calo. O calo, que às vezes, não te preocupes, isto diz. Tu crias calo, depois aguentas. Eu digo que calo é uma deformidade, não é competência. E isto é muito interessante conversar com eles. E tem tido... No outro dia, num grupo, um colega muito jovem dizia-me que a coisa que mais o impressionou na formação que fizemos foi o uso destas palavras simples e o uso do silêncio. Porque eles falavam todos muito. Falam. E eu disse: falem menos. E eles começaram cada vez a falar menos e a ouvir mais. E ele ficou surpreendido. E é um colega de oftalmologia, porque nós não fazemos cursos só para uma especialidade, fazemos transversal. E tem sido uma descoberta, e eu própria tem sido para mim uma descoberta perceber como é duro ser profissional de saúde, trabalhando coartado deste lado que é de olhar para a pessoa como um todo, não é? E olhar só para o órgão, nem que eu seja especialista naquele olho. Doutora Sara, nesse discurso, nesse depoimento, o que nos está também a transmitir é que parece que a falha nesta área da comunicação talvez remonte previamente à especialidade.
Sim, sim. De que forma é que acha que se poderia, ou que medidas é que poderiam ser implementadas para tentar colmatar esta falha? Olha, mas eu vou-vos contar uma história, é muito breve. Eu no outro dia, nestes cursos de comunicação, tive uma jovem que foi minha aluna, e foi minha aluna no 3º ano da faculdade. Eu dei-lhe aulas de psicologia, e acredita que as minhas aulas de psicologia foram muito práticas. E ela aparece-me agora interna de especialidade. E apareceu-me interna de especialidade, e ela não era minimamente mais competente que os outros. Portanto, eu percebi que aquilo que eu lhe ensinei na faculdade pouco contou. E porquê que pouco contou? Porque não chega. Porque não é suficiente. Porque ela na faculdade está num ambiente completamente protegido. Ainda não sente a responsabilidade. É um não 3º ano. Ela vai ter o 4º, o 5º, o 6º ano comum. O que é que nós sabemos da comunicação? A comunicação é qualquer coisa que nós de facto aprendemos um bocadinho a ver os outros fazer, mas aprendemos muito refletindo, fazendo situações, discutindo situações. Portanto, a comunicação só fica solidificada, consolidada, se nós fizermos treino ao longo do tempo, com situações trazidas pelas próprias dificuldades da pessoa, portanto, ao longo da especialidade, claro, específica, até para algumas especialidades é muito interessante que nós hoje, a grande preocupação de hoje, a área da comunicação quase que fica individualizada em algumas especialidades. Por exemplo, neste momento há questões de comunicação só para médicos que fazem radioterapia, comunicação para pessoas que trabalham em oftalmologia, para você, quer dizer, não é só isso, mas... E depois, aquilo que há bocadinho a enfermeira Júlia disse, e com toda a razão, que é, a medicina vai continuar a evoluir. Nós vamos continuar a ter questões fundamentais e dificílimas, e que precisamos de trabalhar em conjunto. E em que o desafio na conversa com os doentes e com os familiares também se vai complicando. Portanto, eu assisto a questões hoje que na altura, quando há uns anos, muitos anos atrás, não se punham e que hoje se põem. Portanto, a comunicação tem que entrar como uma área de atenção. Ao longo de toda a formação. Sempre. Toda. Ao longo de toda a formação. E penso que aquilo que a doutora Sara disse é muito importante, que é a formação em comunicação ser transversal e permitir até que profissionais de diferentes áreas comuniquem entre si, porque isto vai permitir ter uma visão mais global dos próprios doentes de quem cuidam e permanecerem pessoas enquanto profissionais de saúde, que é o grande desafio. É o grande desafio. É o grande desafio, as pessoas com doença permanecerem pessoas na doença e os profissionais de saúde permanecerem pessoas enquanto profissionais. Nós estamos a correr contra o tempo, eu sei. Sempre a questão do tempo, mas eu gostava agora de abrir aqui espaço à doutora Teresa Moreira e pedir, vou-lhe lançar um desafio. O seu texto é riquíssimo, o texto que escreveu para este livro permite, na verdade, descobrir várias dimensões do mundo que é habitado pelo cuidador, a comunicação do diagnóstico, a vivência do dia-a-dia, a necessidade de construir pontos com todos os intervenientes, as questões de comunicação, enfim, há um mundo vasto e espesso que é aqui representado no texto da doutora Teresa Moreira. E eu propunho-lhe um desafio, e o desafio é, eu vou dizer algumas expressões ou termos, e gostava que associasse a cada uma destas expressões ou termos algumas ideias importantes em que, enquanto cuidadora que foi, portanto, a sua experiência enquanto cuidadora e enquanto coordenadora da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, ideias que gostaria de partilhar com quem nos está a ouvir e que são provavelmente também cuidadores e pessoas com doença e outros profissionais de saúde. E o primeiro termo que eu aqui gostava de lançar é a comunicação do diagnóstico. O que é que gostaria de dizer acerca da comunicação do diagnóstico? Deixe-me só, antes de mais, agradecer o convite por estar aqui e também por ter tido o privilégio de poder escrever este pequenino texto para este livro, que eu acho que foi muito bom para mim, que me permitiu também, se calhar, contar um bocadinho daquilo que foi a minha história e acho que poderá ser importante também para quem vier a ler. Eu tenho estado a ouvir intervenções interessantíssimas e que têm tudo a ver e muito a ver até com aquilo que lhe vou responder neste momento.
Eu diria que a comunicação do diagnóstico é um tsunami, muito particularmente para aqueles doentes que eu acompanho e para o caso de quem eu fui cuidadora, que estamos a falar da esclerose lateral amiotrófica, de uma doença degenerativa, de uma doença sem cura, com uma progressão extremamente rápida e, portanto, eu diria que realmente a comunicação do diagnóstico é uma sensação onde nós nos sentimos sem chão, onde não compreendemos o que nos está a ser comunicado e que, efetivamente, muitas vezes nos é mal comunicado. E eu noto, isso aconteceu comigo e aconteceu também, e acontece sempre, e diariamente nos chegam, enquanto associação, nos chegam doentes bastante afetados pela forma como lhe foi transmitido o diagnóstico. Exatamente por aquilo que a doutora Sara acabou de dizer, a falta de comunicação. A ciência realmente evolui e as doenças cada vez são mais bem tratadas, desculpem esta, mas efetivamente eu pergunto, e o doente? Onde é que fica o doente aqui? Onde é que fica quem acompanha o doente? Onde fica o cuidador? E eu acho que isso que é, na grande maioria das vezes, esquecido. Portanto, quando diz que o diagnóstico é mal comunicado, significa que nessa comunicação a pessoa não está lá. É uma comunicação mais focada no descrever da doença enquanto objeto da ciência, portanto, o que é a doença e quais são as terapias que são propostas, mas não há um cuidar da pessoa. Eu diria muitas vezes que nem isso, não é? O diagnóstico normalmente é dado sempre por um neurologista e realmente muitas vezes, e é um bocadinho o que a doutora Sara disse, eu compreendo que dar um diagnóstico de uma esclerose lateral amiotrófica não é fácil, é verdade, não é, e muito menos não será quando estamos a dar um diagnóstico destes a uma pessoa de 40, 50 anos, ou às vezes menos, portanto, eu não quero também estar na posição do médico que vai ter que o fazer, mas acho que deveria haver mais cuidado nisso, e se eu sou médico e se eu tenho que dar um diagnóstico destes, se me sinto que não sou capaz de o fazer, eu devo procurar um colega que me apoie, e por que não a psicologia de ligação, porque não a psiquiatria de ligação, porque não alguém dos cuidados paliativos que esteja comigo no momento de eu dar o diagnóstico, e isso é o que faz toda a diferença, porque eu não posso dizer a um doente, tenho uma doença muito grave, olha, não tem cura a sua doença, e agora tenho que começar a pensar no testamento vital, e eu vou depois passar-lhe consultas para outras especialidades, e o doente vai embora, e nem tempo tem para perguntar, mas o que é isto que eu tenho, ou o que é que me vai acontecer, não é? E isto não, muito, infelizmente, ainda é este cenário que se vê em muitas vezes mesmo. Fica aqui esta ideia fundamental de que, de facto, é um momento muito importante e que vai marcar, provavelmente, sem dúvida, todo o processo seguinte. Todo o percurso que o doente vai fazer. E todo o caminho que o doente vai fazer. E nesse caminho há o dia-a-dia, e é um dia-a-dia que tem um peso grande para o cuidador. Enquanto cuidadora que foi e enquanto presidente desta Associação Portuguesa, o que é que gostaria de dizer a outros cuidadores que a ouvem sobre esta aprendizagem neste percurso do dia-a-dia de alguém que tem, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica? Eu acho que estava aqui a noite toda a falar sobre esse assunto. Assim, realmente ser cuidadora é um turbilhão de emoções. É muito difícil, é uma luta constante. Nós não nascemos supostamente para ser cuidadores. E, portanto, a determinada altura, quando nos deparamos com uma situação destas, temos uma aprendizagem gigante para fazer. O que é que eu lhe posso dizer sobre o ser cuidador? Temos que perceber as nossas limitações, temos que saber até que ponto vamos ser capazes de acompanhar a pessoa que estamos a cuidar e saber pedir ajuda. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes os cuidadores se esquecem, ou que acham que por o fazer estão a ser piores cuidadores, e isto é uma coisa que eu aprendi, e aprendi com os meus erros, e digo isto muitas vezes. Eu fui perfeita em muitas coisas enquanto cuidadora, mas cometi imensos erros, provavelmente hoje não os cometeria, e um deles foi esse, é a pessoa ter a capacidade de saber pedir ajuda.
eu penso que é uma mensagem que eu tenho que deixar passar, que eu tenho mesmo que passar e que passo diariamente aos cuidadores que me procuram. E agora, pensando nesse pedir ajuda, considera que, nomeadamente na área da esclerose lateral amiotrófica, nós temos na nossa sociedade formas de responder a esses pedidos de ajuda? Não, de todo, não é? Não temos de todo o suficiente, mas às vezes pedir ajuda é pedir a um irmão, é pedir a um familiar, é pedir a um vizinho que fique em nossa casa 1 hora para eu poder ir ao cabeleireiro ou para eu poder ir ao supermercado. Eu já falo só neste pedir ajuda, e não me sentir culpada porque vou fazer uma compra para mim, ou não me sentir culpada porque tenho que ir ao cabeleireiro cortar o meu cabelo. E eu falo só já, claro que depois de falarmos em cuidados médicos, claro que depois de falarmos em assistência de cuidar da pessoa em si, claro que não temos respostas suficientes, é evidente que não. Diria que tornar realidade as chamadas comunidades compassivas seria um bom passo para um passo a dar e é uma ferramenta importante em termos do apoio aos cuidadores em geral e nomeadamente no caso de doenças complexas e que são de facto de grande sofrimento, como a esclerose lateral amiotrófica. E só para terminar, eu recordo-me que no seu texto, a certa altura, há necessidade de tomar uma decisão difícil, que é fazer ou não fazer uma traqueostomia. O que é que pode, pensa que nesse percurso que foi feito, no seu caso, pronto, falando da sua experiência, mas também tendo em consideração os testemunhos de outras pessoas que chegam à APELA, considera que há, ao longo do caminho que o doente vai fazendo, há uma comunicação transparente e com boas informações que permitam que essa decisão seja tomada de forma consciente e sem um sofrimento acrescido, ou habitualmente a decisão, por exemplo, de fazer a traqueostomia é uma decisão que surge derrompante e não há uma preparação prévia? Não, claro que há situações de emergência e que isso acontece, e foi um bocadinho até o que aconteceu comigo também, não é? Não estava previsto que o meu marido fosse traqueostomizado naquele momento de todo. Entramos para uma cirurgia, uma coisa para a colocação de uma PEG, uma coisa que se faz quase em ambulatório e portanto nada previa que isso acontecesse. Evidente que há estas situações e por isso eu digo sempre que o conversar sobre antecipar estas questões é importantíssimo e tem que haver abertura em casa, com a equipa que acompanha, com os profissionais de saúde, com as equipas de paliativos. Por isso, daí a necessidade de desmistificarmos esta ideia de paliar, não é? Palia-se desde o início da doença, desde que a doença começa, desde que eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, eu preciso de ser paliado. Portanto, eu tenho que ser acompanhado pelos cuidados paliativos, alguém que me ajude na tomada dessas decisões, efetivamente, e que me fale delas sem ser de uma forma agressiva, não é? Porque eu não vou chegar a um doente e dizer agora, olha, vai ter que fazer uma tráquea, senão vai morrer. Não, ele tem que perceber o que é uma tráquea, tem que perceber os contras e os prós de uma tráquea, se faz sentido. Tem que haver o conhecimento do doente enquanto pessoa, da família que o rodeia, se há condições para fazer uma tráquea, porque o doente pode a nível clínico ter capacidade para fazer uma tráquea, mas depois não ter suporte familiar, não ter quem o ajude, não ter quem o acompanhe. Para que é que vai fazer a tráquea? Para viver mais não sei quanto tempo, em condições mais, a necessitar de mais cuidados e não ser, portanto, claro que tem que haver este acompanhamento, é importantíssimo este acompanhamento dos cuidados paliativos, esta comunicação com o doente, e é também este dar conhecimento, envolver o cuidador nestas tomadas de decisão. Eu acho que é fundamental e muitas vezes esquecemos dos cuidadores. Portanto, o plano antecipado de cuidados é importante, este plano antecipado de cuidados é importante
e é importante também esta capacidade de ter equipas multidisciplinares que são ativadas logo no momento do diagnóstico, a partir do momento em que há uma equipa multidisciplinar que vai acompanhar esta pessoa na nutrição, na fisioterapia, na terapia da fala, na cardiologia, enfim, e portanto isso seria o ideal, não é? Sim, claro que sim, isso seria o ideal, claro, e já se vai fazendo muitas vezes. Ainda estamos muito aquém, não é? Mas sim, mas pronto, mas eu acredito sempre, eu sou muito persistente e resiliente, eu acredito sempre que isso vai um dia ser possível, mas acho que a importância de nós, dessas equipas, envolverem muitas vezes o cuidador é importante também, porque dar as notícias ou falar sobre estes assuntos em consulta, quando temos um quarto de hora ou 20 minutos para estar com o doente, muitas vezes não temos espaço de tempo para comunicar como deve ser ao doente o que é que pode acontecer se este procedimento for feito. Mas se falarmos hoje, amanhã ou depois com o cuidador, e se o cuidador tiver este conhecimento, muitas vezes é mais fácil, enquanto cuidador, conversar em casa com o doente sobre estas questões. É muito mais fácil o meu marido, se calhar, ou a minha mãe, ou o meu pai, ouvir-me, não é? Do que ouvir esta é uma determinada situação num consultório médico, onde sabe que vai estar um quarto de hora, mas tem depois não sei quem, uma enfermeira e isto e aquilo que está ali ao lado dele também, porque agora tem que medir isto, depois tem que fazer aquilo e depois tem que ver. Não, muitas vezes isso não será o ideal, eu diria. Acho que é muito importante que nós conversamos em casa. Muito obrigada, ficam aqui de facto ideias importantes para quem nos ouve. Nós vamos ter que concluir. Eu queria fazer aqui uma ronda por todos os que estão presentes, pedindo para, em numa ou duas palavras, dizerem, se for possível, e quem estiver disponível para isso, como é que se sentiram ao escrever os textos com os quais contribuíram para este livro, que em breve vai ser lançado, e que tem este desafio de cruzar vozes de várias áreas. Alguém quer dar o primeiro... quer fazer a primeira se quiser, partilha? Já que o microfone ligado, aproveite e comece. Então, eu realmente foi um gosto poder ter escrito este texto, e eu comecei o meu texto exatamente com uma frase que diz: um dia perguntaram-me se cuidar era um fardo, e eu respondi que para mim cuidar foi um privilégio. Efetivamente foi. Eu tive o privilégio de poder ser cuidadora do meu marido durante 11 anos e de isso me fazer ver que essa seria provavelmente a minha missão de vida. E de hoje continuar a estar com os doentes com ela, a acompanhar os doentes com ela e tentar mostrar-lhes com o meu exemplo e não só, e com o exemplo daqueles que acompanham, que é possível viver com esta doença. Muito obrigada. Doutora Sara, numa palavra, as palavras que não se dizem e as palavras que não se dizem, porque é no silêncio que comunicamos, e aquelas que são interditas e que deveriam ser ditas. Como é que se sentiu ao escrever este texto numa palavra ou duas? Olha, eu senti-me com vontade de escrever mais, de pensar mais, de dar voz aos meus colegas, não só aos doentes, mas dar voz aos médicos e aos profissionais de saúde, porque eu acho que eles de facto andam a precisar ter um espaço para eles, e eu acho que é uma tarefa possível, mas difícil, porque de facto eles defendem-se muito atrás da técnica, mas eu acho que esse é um próximo desafio. Não sei se vou ajudar, vamos ver. O livro, para quem depois tiver a possibilidade de ter o livro e de o olhar, vai ter, na verdade, uma proposta, que são páginas em branco, exatamente para que quem o lê, quer sejam profissionais, quer sejam doentes, quer sejam cuidadores, possam escrever os seus textos no próprio livro, partindo de algumas propostas reflexivas, e portanto vai ser interessante ver se este nosso desafio vai ser aceito e vai ser cumprido por quem o lê. Doutora Helga? Ora, eu queria dizer, aliás, a doutora Sara tirou umas palavras um pouco, porque o que me ocorreu logo foi dizer que isto é para continuar. Foi um desafio
que ultrapassou tudo quanto foram as minhas expectativas iniciais, e acho que sim, que temos que continuar, porque, pronto, apesar das dificuldades todas que eu tive em convencer muita gente a escrever, nomeadamente a Teresa, que agora quer continuar a escrever, acho que valeu a pena, e acho que isto é o início de um caminho. De um caminho que não vai ficar por aqui. Não vai ficar por aqui. Só queria acrescentar só outra questão, que é dizer que uma das funções da nossa equipa tem sido precisamente facilitar estas questões da comunicação. E não é por acaso que muitas das vezes os meus colegas e os profissionais de saúde nos pedem a colaboração para fazermos conferências familiares, para precisamente ajudarmos na comunicação e ultrapassarmos um pouco as dificuldades que eles têm na comunicação. Inclusive, tive um cirurgião que no fim de uma conferência familiar me disse: eu prefiro estar no bloco e preferia estar no bloco dias seguidos a estar aqui estas 2 horas que tivemos a falar com a família. Pronto. Fica aqui então... É o que a doutora Sara nos diz, não é? Eles... Pronto, o apoio à comunicação é essencial. E uma das funções da equipa de cuidados paliativos também é essa. É promover a comunicação. Muito bem. Numa palavra, Carmen, como é que se sentiu ao escrever o texto? Numa palavra, porque nós vamos ter que terminar. Ok, eu senti-me em paz, Susana, e só espero que, como a Susana sabe, as narrativas são muito importantes na nossa vida, e a experiência foi muito positiva também na recolha das narrativas por parte dos profissionais, e acho que se a pessoa fizer reflexão e se passar à escrita aquilo que está a sentir, poderá conhecer-se melhor e, sendo assim, poderá conhecer melhor o outro e cuidar melhor seguramente. Muito bem. A escrita como uma forma de nos reencontrarmos e sentirmos paz. Enfermeira Júlia? Em 2 palavras ou 3, uma emoção muito positiva e uma tranquilidade muito grande até reviver algumas situações que acompanhamos. Muito bem, muito obrigada. Manuela, que também contribuíste com vários textos. Eu resumi em 4 palavras. Vamos lá. Gratidão pela vida vivida. Muito bem, gratidão, vida vivida. E é exatamente assim que nós vamos terminar o podcast. Eu devo-vos dizer que, para mim, que colaborei na organização do livro, na organização das narrativas, na lógica da construção deste livro, a palavra que me ficou foi humildade, porque na verdade aprendi muito com todos aqueles que escreveram os textos, e digo-vos que alguns textos, para além do valor em termos de conteúdo, são autênticas peças literárias, de poesia, de prosa, enfim, e portanto é com gratidão também, partilhando aqui uma das palavras que a Manuela usou, que participei neste livro. Espero que todos os que nos ouvem o adquiram e possam escrever também os textos nas páginas em branco que o livro tem, seguindo aqui o repto da doutora Helga, que é: isto é um caminho que começa agora e que vai continuar. Eu só queria dizer mais uma coisa: o livro não vai ser vendido, vai ser oferecido e vai estar disponível numa apresentação formal que vamos fazer na Ordem dos Médicos. Temos agenda para o dia 24 de fevereiro, portanto apontem essa data. De qualquer maneira vai haver o anúncio, vai sair o anúncio mesmo pela Ordem dos Médicos. Mas sim, em princípio será esse o primeiro dia em que podem adquirir o livro, e é gratuito. Agora, claro, será oferecido por pessoa, não é? Muito bem, então fica em princípio dia 24 de fevereiro na Ordem dos Médicos no Porto. Muito obrigada pela partilha e até sempre. Encontrar-nos novamente para um próximo podcast de German, com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.